Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Olá, queridos, graça e paz a todos. Queridos, vamos refletir hoje sobre o final dos tempos. Nós temos vivido dias em que a cada dia as guerras elas vão se alastrando, a corrupção em vários locais, a injustiça ela tem tomado conta da sociedade, ela tem se alastrado na sociedade e muitas vezes ficamos a pensar, né, o que está acontecendo em nossos dias, o que está acontecendo em nosso tempo. Nós temos, queridos, que refletir o que Jesus disse lá em Mateus, lá no capítulo 24, os versos 6 ao 8, quando ele fala: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus continua dizendo: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ao contemplarmos na atualidade as guerras que têm acontecido no Oriente, entre Israel e palestinos, grupos terroristas em que tem se tentado disseminar da face da terra. Nós vemos também que, ao mesmo tempo em que tenta-se, de forma desesperada, conter esses grupos, muitas vidas inocentes também elas são perdidas. O que dizer também da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde o mundo tem apelado para que haja um acordo de paz para conter os extremos. E claro, meus amados, que nós temos que observar que estamos beirando uma terceira guerra mundial. Mas, para aquele que crê em Cristo, o que isto significa? O que os sinais que Jesus apontou lá no texto, em Mateus, significa para nós? Então, refletindo aqui uma palavra em que o pastor Hernando Dias Lopes ele comenta em seu comentário expositivo sobre o livro de Mateus, ele diz, queridos, que os sinais da vinda de Cristo são sinais que mostram graça. Mas por que, queridos? Porque Cristo já morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Por isso é necessário que as pessoas conheçam o Evangelho. As pessoas conheçam, na verdade, aquilo que está por vir, e que este mundo ele não tem mais como prosperar. Até porque, queridos, a vida de Cristo já está próxima. Então vemos que a destruição do templo, conforme aqui completa, né, em todo o capítulo, o que inicia o diálogo, o discurso de Cristo a respeito dos sinais da vinda. Então, a destruição do templo, meus amados, é um símbolo do que iria acontecer no ano 70, que aconteceu, a destruição do templo de Jerusalém, mas também, meus amados, aponta para o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, observamos que as guerras que nós temos vivido, vivenciado em nossos dias, ela não aponta, ela não é o fim, mas aponta para o fim. Então, Jesus ele menciona uma futura destruição do templo. Os discípulos, eles levantaram três questões sobre o futuro. Então veja, meus amados, que segundo Hernando Dias Lopes, as questões foram respondidas na ordem inversa desse capítulo. Então veja, meus amados, as questões eram: que sinal haverá do fim do mundo? Foi uma pergunta que foi feita pelos discípulos. E que sinal haverá da tua vinda? Que foi respondida pelo Senhor Jesus Cristo nos versos 26 ao 35. E quando serão essas coisas? Que Jesus responde nos versos 36 a 41, quando ele diz assim, amados:
no mesmo capítulo 24 ele fala: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como não foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vejam, meus amados, que nossa sociedade ela clama por paz, o mundo clama por paz. Nós temos visto destruição em massa em vários locais do mundo, terremotos têm acontecido, e o que dizer, amados, das queimadas? O que dizer da alarmante preocupação em nosso país, onde rios como o Araguaia, entre outros, estão secos e até os moradores eles têm se admirado com um tal seca que tem acontecido naquela região, mas não só lá, mas em todo o país. O que nós queremos refletir aqui é sobre a nossa condição enquanto estamos aqui neste mundo. Observe que a vinda de Cristo aponta para uma destruição eminente, né, que ainda não se coloca como fim de tudo, ao mesmo tempo, querido, que é um clamor para que as pessoas se voltem a Cristo, para que as pessoas busquem o Senhor Jesus enquanto há tempo. Então o fim virá, e o fim está próximo. E aí você pergunta, e quando virá o fim? Eu não sei te dizer. Creio que nenhum pastor pode te dizer. Claro, nenhum pastor que é fiel à palavra de Deus. Claro que vai haver falsos profetas que vão tentar te enganar, tentar colocar na tua mente que o fim virá em tal ano, tal data, como já aconteceu no decorrer da história do cristianismo. Mas o que eu tenho a dizer é exatamente o que Jesus diz, que quanto ao dia e a hora, nós não sabemos. O que sabemos é o exemplo que ele dá a respeito de Noé. Veja que os antediluvianos estavam despreocupados. Eles casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, festejavam, estavam despreocupados e não atentaram para o que Noé estava dizendo. Até quando veio o dilúvio e ceifou a todos ali, com exceção Noé e sua família. Hoje o clamor é para que você entre na arca. A arca não é aquela arca de Noé, mas a arca ela simboliza Cristo, que traz salvação. Veja que os que ficaram de fora da arca pereceram, morreram. Por mais que batesse na porta da arca, suplicasse para que Noé abrisse a porta, não houve jeito, porque o fim foi iminente para eles. O mesmo acontecerá, queridos, em nossos dias, em nossa sociedade. Talvez esta geração ela ela vai ver o fim de tudo. Talvez a próxima geração que vai vir, ela vai também ver o fim. Nós não sabemos quando será o fim, mas a questão é, o que eu tenho a dizer para você neste vídeo é arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus é a arca e ele continua com as portas abertas para que você entre na arca e se salve daquilo que virá nos próximos anos, talvez próximos dias, talvez nas próximas horas, nós não sabemos. O que sabemos é que o fim virá e aqueles que estiverem fora da arca irão ser ceifados. Observe com muita expectativa o que tem acontecido no mundo. Guerras. Jesus disse que haveria rumores de guerras. Jesus disse que haveria terremotos. Jesus disse que haveria é, 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 nação contra nação se levantando. É o que nós temos. Será que você não tem parado para observar isso? Será que você não tem observado essa expectativa de que tudo que nós observamos aqui neste mundo irá se acabar? Através das nações que estão contra nações, das guerras que já estão em curso. Então veja que Jesus disse que nesse período haveria muitos que se levantariam dizendo que eram Cristo, ou que até mesmo viriam em nome dele, dizendo eu sou o Cristo. E ele fala, não vos enganeis, porque não vai haver paz mais. É claro que nós queremos paz,
Nós queremos tranquilidade, mas neste mundo não vai haver paz. Vai haver aflições, vai haver dores, vai haver ranger de dentes. A paz única que nós desejamos e almejamos não está neste mundo, mas está em Cristo. É por isso, irmãos, que Jesus diz: não seja enganado por aqueles que veem meu nome, porque vai haver guerras, rumores de guerras, vai haver nação contra nação. E Jesus disse: isso não é o fim ainda, é apenas o começo, é apenas o princípio das dores. Haverá fomes, haverá pestilências, terremotos. Meus amados, será que a última pandemia que nós tivemos, que foi a nível mundial, não ensinou nada para ninguém? Será que as pessoas, em vez de voltar para o Senhor Jesus, elas se afastaram mais de Cristo? O que dizer de igrejas que se esvaziaram até os dias de hoje com a quarentena e que esses mesmos estão em quarentena espirituais? Então precisamos observar e atentar que tudo isso aponta para o fim. E aí nós fazemos um apelo a você que ouve esta palavra. Se volte para o Senhor Jesus. Volte para Cristo hoje mesmo. Receba dele a salvação. Entre na arca que é o Senhor Jesus Cristo, que o dilúvio final há de vir. E está próximo. Não sabemos o dia, hora e nem minuto. Mas o que ele fala é que o dia da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, já está próximo. E eu pergunto a você, meu caro ouvinte, você ficará de fora? Você ainda continuará com o seu coração endurecido, vendo tantos sinais que têm acontecido mundo afora? Ou você, nesse momento, vai baixar a guarda para seus pecados, abandoná-los? Você vai se voltar para o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que essa vida não tem mais o que oferecer para você, mas sim, Cristo tem a oferecer a você. E o principal é a vida eterna. Que Deus te abençoe. E que você se volte para o Senhor Jesus Cristo hoje mesmo, sem pensar duas vezes. Seja fiel a Ele, sirva-o. Você virá o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e grande glória para buscar aqueles que tanto no passado como no presente e no futuro irão servi-lo de todo o coração. Que Deus te abençoe.